A gente tava conversando um pouquinho antes, eu e o Bruninho, e eu tava contando a história, né, de como eu te conheci, a gente buscando um pouco do seu passado, como é que você foi tão inovador e criou o método psicofísico e como você começou a trabalhar um pouco a cabeça desses atletas já há anos atrás e hoje virou moda, né? Você vê muitos atletas de alto rendimento trabalhando com aquelas luzes, trabalhando com cognição, velocidade de reação. E eu lembro quando você me levou no Ibirapuera, a gente tinha começado a trabalhar, e você me levou, a gente tinha uma bola, tava numa quadrinha, você falou, Vitor, arremessa aí de três. Aí eu fui, arremessei a bola. Falou, agora fecha o olho e arremessa. Eu falei, cara, esse cara deve estar louco, né? Assim, como é que eu vou arremessar de três sem olhar? Ele falou, não, concentra, pensa onde você tá, foca, arremessa. Meu primeiro arremesso foi longe, não chegou nem perto da cesta. Mas falou, vamos de novo. Cara, e pouco a pouco aquilo. Era a primeira vez que eu estava treinando visualização, que eu estava começando a visualizar o jogo e você começou a me ensinar isso. E eu queria entrar um pouco nesse assunto para saber da onde veio, da onde você criou essa coisa desse seu método psicofísico, quando você viu essa necessidade dos atletas juntarem a parte técnica com a parte física e entrar dentro do treinamento. Porque não era normal, né? O cara ir lá. A gente conhece histórias do Ayrton Senna, de visualizar a pista, né, antes de correr. Mas eu acho que hoje é uma coisa comum, mas não era na época que você começou com isso, né? Da onde veio? Da onde você viu essa necessidade? É, longe de ser o pioneiro, né? Na verdade, o que a gente fez aí foi olhar aspectos que estavam precisando para que a pessoa tivesse qualidade, né? Tanto é que você é o grande cara da equipe e arremessa aquelas bolas no meião lá como ninguém, né? Então, é uma coisa que você desenvolve, né? Esses treinamentos têm vários equipamentos hoje. Na época eram poucas coisas, eram os painéis na parede, não sei se você lembra. E depois a gente foi evoluindo com o material. Aí eu tenho uma empresa dos amigos que eles montaram também um negócio bacana, são especialistas nisso. Mas eu nunca estou contente, você entendeu? Uma coisa que fica comum. Então eu estou Sim. sempre produzindo novas ideias. Em vez de olhar para baixo e ficar batendo no coisa, você tem que ficar assim sentindo. Foi o que aconteceu com você. Você sentiu. Quando você sente, você abre o campo de perspectiva para poder, na verdade, realizar. Todo dia, se eu faço alguma coisa assim diferente, né, provavelmente eu perco a minha concentração. Então eu tenho que estar aqui e ter quase que dois cérebros, né? Um para Sim. gerar essa energia, né? E o outro pela competência do piloto, do atleta, qualquer modalidade. E fazer com que ele, na verdade, é igual. Eu aprendi isso no circo. O circo tem muita coisa, né? Que é feita que tem alto risco. E o esporte de automobilismo, ou qualquer outra modalidade, também tem um pouco, algumas modalidades, outras têm muito, como automobilismo. Haja visto aí esses dias, aí, 2 meses atrás, um piloto europeu aparecia com o olhinho fechado, passando na pista o tempo todo eu acho assim, meu jeito é o seguinte, o cara tem que fazer a pista mesmo, não é só ficar fechando o olho e fazendo, ele tem que fazer, tem que sentir. Quando você trabalha essa parte de sensação, você tem uma parceria para obter melhores qualidades, né? A gente sabe, poxa, Perfeito. coragem, né? É algo que você desenvolve. Quando um piloto tem um bate carro por algum acidente, ele tem que entender que já foi passado. É que a gente fala muito de trauma, né? Pô, tá com trauma e tal. Então, mais rapidamente, dentro do nosso conceito e de alguns outros profissionais do mundo, na verdade, tem que pôr o cara na pista rápido. E se tivesse uma competição no dia seguinte, tinha que ir lá para que isso saísse com algo muito triste, algo que deu certo medo. O ser humano tem medo, faz parte. A Sim. raça, né, viva tem Uhum. receio, se protege. Mas assim, eu até digo, quando você tem uma criança,
Essas coisas acontecem muito no kart, acontece muito no basquete infantil, acontece muito em outras modalidades, crianças que jogam golfe e tal. Ela tem que fazer isso para se apaixonar. Se ela se apaixonar, tá valendo. Se ficar ali, vai lá, vai lá. Às vezes precisa um pouco, mas não pode ser excessivo. A criança é que tem que já começar com uma decisão, uma vontade pessoal. Isso também tem a ver com o ambiente da formação, do desenvolvimento dele como ser humano desde pequenininho. Você pode ver hoje, está cheio daquelas motos elétricas, e o pai com o filho no colo, e o moleque feliz, né? Então, eu imagino, você com a experiência que você tem também Uhum. forte, o quanto isso é válido para o seu esporte e também para a sua vida, porque, tudo bem, Vitor, você é um baita cara no esporte, mas eu imagino que você é um baita cara na vida. Tenho Sim. certeza que é, entendeu? É, Tá aí que eu nós não. estamos vendo, você realizou um evento aqui em São Paulo, eu tenho algumas Uhum. clientes que têm os netos e tal, e eu levei um lá, o cara ficou apaixonado, né? Espero Sim. que você faça mais aí, porque a gente precisa disso. Eu Eu sou. sou uma pessoa excelente, mas não sei se o Bruninho concorda aí. É meu... Eu conheço o outro lado do Vitor. Imagino. E aí, Bruno? E aí, Eu Zé? tenho visto vocês, já tenho visto vocês, né? Eu tenho Sim. visto. Bem, é um momento muito bom, muito gostoso esse, com muita informação e ao mesmo tempo com muita vida. Então, vocês estão de parabéns, né? Eu sei que Obrigado, você Zé. tem Obrigado. um perfil leve, suave, Aham. bacana. O Vitor, ele é um CEO de empresa. Se ele tem que olhar para ver se está dando lucro ou não. Exato. É É isso o, mesmo. é o Elon Musk do basquete, né? Elon Musk do basquete. Zé, Boa. é isso que eu acho que é o mais legal também desse momento que a gente tem aqui no Benite Enquadra. Eu acabo tendo a oportunidade de conhecer pessoas como você, de em diferentes áreas, que o Vitor conecta todo mundo aqui. E quando ele falou sobre você, uma das coisas que me veio na mente, assim, para conhecer mais da sua história, inclusive, é como é que é a formação, enfim, a sua história, a sua carreira, para chegar nesse ponto do psicofísico, né, nesse método específico, mas eu fico pensando, da onde que vem a formação, como começou a sua carreira para chegar hoje aonde você está, com, enfim, diversos Você atletas de muito sucesso, mas como que começa toda essa história? está com um lenço aí? Com lenço? Eu tô pronto para ficar emocionado, Zé. Pode ser que isso não chore, mas você vai dar risada É, e imagina, de as forma alguma. lágrimas saem na risada também. Então é o seguinte, vamos lá. A minha bagagem, ela vem assim, eu ia fazer quando menino, assim, já, engenharia, né? Fazer tinha porque um amigo meu falou, faz. Só que eu lutava karatê. E lutava. Meu primo Ricardo Bibi, um cara famoso, montou a fora uma companhia atlética, puta cara, né? Para mim foi a minha referência. Ele falou: Você tá louco? Eu tava na faixa vermelha. Eu falei: Não, você tá aqui treinando e tal, você vai escolher engenharia? Eu vou te falar, eu ia entrar muito mal, porque eu sou um cara, eu não sou cartesiano. Então, esse tipo de força que eu tive da luta me fez aprender que todo mundo quer chegar para lutar. Precisa enfrentar. Se estiver chorando, eu não sou carrasco, mas eu dou uma palavra, duas palavras e faço a pessoa pensar. E, Paulo, quero falar com você daqui 2 semanas. Eu não vou fazer sessão, porque não resolve. Você entendeu? E você está formando um ser humano, não é você que joga, não sou eu que jogo, não sou eu que piloto, né? Entendo nada de cada coisa, eu entendo ser humano, eu acredito, né, um pouquinho. Então, assim, esse é o grande negócio. Ficar com vocês aí hoje para falar disso me deixa muito feliz, porque quando o Vitor falou que está montando esse espaço para que todas as pessoas possam compartilhar e entender, muitos pais, muitas crianças, muitos menininhos possam assistir isso, e eu acho que vão se, vamos dizer, beneficiar muito, porque existe uma seriedade. O Vitor é terrível.
Ô Zé, mas eu lembro até tem uma frase, Bruninho, que o Zé falava pra mim, a gente vai parar de chorar e começar a distribuir lenço, né? Quando eu tava mais Isso. assim, e ele falava muito isso pra mim. E isso ficou muito marcado, né? Porque a gente tem, às vezes, o atleta, a primeira tendência, acho, da cabeça também nas dificuldades, primeiro é buscar desculpas, né? A gente vai buscando maneiras para não ter essa autorresponsabilidade. Mas e aí eu vi você comentando, Zé, em uma entrevista, até do trabalho hoje que você faz também, quando você pega atletas jovens junto com os pais para tentar criar um ambiente, né, que se equilibre entre os dois. Mas daí eu queria ir além para essa coisa do automobilismo, porque a gente falou em outros episódios bastante da formação, da parte da quadra e tal, mas cara, o automobilismo ele tem uma coisa, e depois a gente vai passar para outros esportes que você trabalhou também teve muito sucesso, mas, cara, que às vezes a gente tá falando ali de literalmente vida ou morte, né? Você tá andando a 250 km por hora num carro, você tem que ter velocidade de reação, você tem que ter confiança e você tem que controlar um medo, né? E eu sempre falei muito sobre a coragem não é a ausência do medo, né? Você atuar sobre o medo. Como você trabalha a cabeça desses atletas, às vezes até atletas mais velhos que tiveram um, cara, um acidente, um momento de quase, você falou, você leva eles para a pista direto, mas qual que realmente é o seu, vamos dizer assim, a sua técnica para fazer com que eles superem esse trauma para voltar e consigam ter essa velocidade de reação sem perder aquele um segundo que pode levar o cara a ter um acidente grave, né? Como é que você trabalha isso neles? É, eu vou te dizer, eu nunca faço nada sozinho. Eu acho que eu sou 30% e o atleta é 70%, vai. E eu converso sério. Eu pergunto se quer continuar, quer parar. Às vezes falo, não é melhor separar? O cara quer me bater depois. Eu viro as costas, o cara fala, não quero mais um Zé Rubens. Então você desafia o cara para ele acordar, porque é o que ele gosta. O acidente está na vida de qualquer um. Eu posso estar atravessando a rua e ter um acidente, né? Avaliar, lógico, tudo que aconteceu, aonde está o ponto, onde ele, vamos dizer, porque a gente fala assim, onde ele errou, não é onde ele quis ousar. Eu não falo quiser, às vezes tem, lógico, tem erros, mas é ousadia. Se deu, passou muito mais, mas se passasse ia dar certo, porque tem que analisar. Se passasse a Uhum. resolver, não. Então vamos voltar, né? Vamos pensar melhor, vamos fazer um joguinho de xadrez. Isso para qualquer esporte, qualquer modalidade Tá. esportiva. Você viveu isso a vida toda de menininho, né? Eu lembro do teu pai, trouxe você para mim, assim, informação. E tinha, teu pai é um cara que tem uma força grande, mas eu acho que é um dos pais de referência para formar campeão. Você tem seus dois irmãos, também jogaram basquete, e teu pai foi tentando com os filhos. E Uhum. sobrou, você assistiu todo esse filme, foi vendo coisas menininho, você nem sabe disso talvez, mas você foi gravando coisas importantes, né? Isso mostra tesão, Sim. isso mostra O quão importante, vontade. Zé, o quão importante quando você está lidando com esses jovens é você ter essas conversas. Porque eu sinto, e agora, depois eu vou deixar o Bruninho falar mais, mas eu sinto assim, tinha vez que meu pai vinha falar comigo que eu falava, cara, eu acho que ele falou com o Zé antes. Vocês tinham contato quando a gente estava trabalhando junto, vocês mantinham contato, né? Porque eu acho que existe essa sinergia, principalmente quando os pais são esses pais que eles estão no dia a dia, vamos dizer assim, né, do treinamento, dos jogos dos filhos. Então você tenta manter esse contato sempre aberto, porque você sabe que também é uma influência grande, né, para a criança e pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Você tenta sempre manter esse canal aberto e bem próximo, né, eu imagino. Por isso que nós temos pai e mãe, né? A gente tem mãe, eu tenho mãe que é exigente, o mais exigente que o marido. Mas assim, o que que acontece quando você me diz isso? Eu imagino assim, teu pai é um baita empresário, ele gosta muito do esporte e quer ver os filhos tendo resultado naquilo que eles escolheram. Isso é importante. Só que você foi vendo o filme e decidiu, pequenininho, que era isso. Talvez você nem lembre disso, mas as coisas foram acontecendo.
eu pego casos aqui, eu tenho neuropsicólogas comigo, a gente faz reunião e tudo. Às vezes eu falo, você está precisando um pouquinho de terapia. Quando a pessoa fica fazendo muito, você precisa desabafar, né? E se achar. E aí eu peço permissão para que a gente possa compartilhar num outro momento e a gente conversa de lado, opa, quer dizer que a parte mental é chata, mas se eu não fizer, eu estou perdendo. Ou é legal, mas eu tenho preguiça, né? Aham. Então, esse tipo de coisa tem que ser escolha pessoal. Eu tenho, assim, pilotos que têm, assim, base com família, que são meninos que eu cuido, que inclusive estão correndo de F4, que um jovem que começou tarde. Esse cara, ele é muito bom, muito inteligente, mas ele não é agressivo, ele não divide, ele não bate a bola, né? Ele se poupa, mas ele está soltando, né? Porque eu não sei com que idade você começou o teu basquete. Ah, 6, 1 ano 7, de 5 idade? anos de idade. É, né? Eu, em casa com 2, 3 anos de idade, mas com 4, 5 anos eu já. Eu nem lembro quando eu comecei de tão jovem que eu era. Então você está tirando meu emprego, porque o que você fez é o que a gente recomenda. Só que depois de um tempo chega com 15, 16 anos, às vezes o cara é louco e você consegue. O louco tem esse negócio. O piloto não pode ser um cara anormal, né? O Aham. atleta do basquete, do futebol, não pode ser um cara normal. Tem que ser um cara que quer. Tem que ser um cara que ousa. Ah, acontece, pô, machuquei, torci o pé e tal, tal, tal. Poupar menos, aprendo, posso me poupar. Eu vejo você aí nos seus treinos, eu vejo você nos seus jogos e tudo. Meu, você virou um avião dentro da quadra e já não é mais aquele cara que ficava só em duas posições e tal, você tá uns 70%. Zé, então, a gente tava comentando, cara, e outro momento também, porque eu falei pro Bruninho que, poxa, pra gente ia ser uma honra ter você, você é um dos melhores coaches que eu já trabalhei por muito tempo, com certeza um dos melhores coaches do Brasil também. É, e a sua carreira, você passou por vários pontos. Então você foi preparador físico, né, da seleção de ciclismo. Você trabalhou com o Robert Scheid, um dos maiores atletas olímpicos da nossa história, em 2 ciclos olímpicos, se eu não me engano, depois você até confirma. Você trabalhou com o Rubens Barrichello, você trabalhou, bom, assim, inúmeras Christian pessoas. Fittipaldi. Exato. Então, assim, eu não quero deixar ninguém de fora porque é Não, um eu currículo sei, fica impressionante, tranquilo. mas você passou de tanto preparador físico para mais coach mental, você fez ambas coisas, né? E depois você acabou unindo as duas. Mas eu queria saber, por exemplo, como estava com o Robert Scheid, porque eu sempre tive muita curiosidade de conhecer essas mentes. Eu acho que esses atletas eles têm uma capacidade diferente, né? O cara é bicampeão olímpico, acho que não sei quantas vezes campeão do mundo. Quando você trabalhou com ele, você fazia preparação física, você também trabalhava a parte mental, mas o que que você viu ali comparado a outros atletas que faz o cara ser bicampeão olímpico, o nível de perfeccionismo, exigência? Você aprendeu de um atleta assim tanto quanto você pôde passar para ele, mas aonde você entrava ali na preparação de um Robert Scheid, por exemplo? Primeiro que assim, eu tenho sorte de cuidar de professores, né? Mestres. Mesmo que seja um menininho, você tem que dar atenção e adolescente, enfim, quem quer que seja. Mas um campeão, o Scheid nós tivemos aí dois títulos olímpicos, 4 mundiais e a receita era uma. A gente ia para uns lugares, né, da Bela. O que eu sabia de Bela? Nada, mas eu entrava no bote e o cara vinha tomar uma aguinha lá. E nessa hora a gente já criava alguma coisa, uma sinergia para ter resultados. E já a minha pergunta para um cara desse nível é: me ensina. Você tem paciência de me ensinar? Eu preciso aprender isso o máximo possível para a gente ter sinergia. Ele falou, claro, pô, então faz o seguinte, vem velejar.
Nossa, o barco quase virou, assim, né? E aí depois a gente começou, a gente ia numas ilhas, os caras sempre, o Scheid sempre tinha uns empresários de banco, caras legais, e o cara queria o Scheid lá dele, almoçando e treinando, e os caras compravam um barco, Souza Ramos era um deles, né? Tem vários. Então eu comecei a entender que ele fazia isso tudo como a maioria dos atletas brasileiros que não tem apoio financeiro, né? Mas você pode ver que apoio financeiro você não fica esperando chegar. Papai Noel não vem para essas coisas. Papai Noel ele quer ver o cara ralar. Papai Noel quer ver o cara vencer. A única coisa que faz, se fez você chegar onde você chegou, é resultado, cara. Entendeu? O resultado ele vai estruturando a pessoa por dentro. Não que não tenha maus resultados, mas também é uma forma de ver a vida, né? É a vida intensa e ao mesmo tempo com uma necessidade de reavaliar para ir para o caminho certo. Então, assim, olhando o Scheid, ele mais me ensinou do que eu fiz alguma coisa para ele. Mas meu pedacinho, né, eu dei meu sangue. Eu quis que ele fizesse muitas coisas. Ele topava. Eu falei, Chay, vamos aqui na Ilha das Flores, não sei o que e tal, vamos nadar no mar, sabe? O cara fez uma baita travessia linda. Chegou, sabe, com uma fome, com uma vontade, sabe? E deu um gás para ele, porque teria um Mundial 2 semanas depois. Ele ficou, sabe, se achando. Que a gente às vezes fica se achando. E não é errado para quando você tem uma missão. O problema é que tem que ter missão. Não adianta ficar com todos os problemas e sem missão. Sem será. O será é um maior problema do mundo, né? O será você tem que, às vezes, é estruturado por formação familiar. Aí você vai falar com teu pai fala, será? Aí você fala com a tua mãe, mamãe, será que você quer mesmo? Mas não fala com aquele jeito. Por que você não larga, né? Eu prefiro isso. Zé, uma dúvida, inclusive. Por exemplo, esse. Você estava contando do Chad, seu trabalho com ele ali, você falou, eu falei para ele entrar no mar, nadar. Qual que, você ali como profissional, qual que é o intuito desse tipo de ação? O que que você imaginou ali que poderia trazer de resultado? Só para entender um pouco de como que foi essa sua ideia, enfim. E ficar na monotonia. Sair da monotonia. Criar coisas, desenvolver coisas e enfrentar desafios que não tem nada a ver com o esporte dele de forma primária, né? É complemento. E fazer ele achar que ele ganhou o campeonato no mar e não foi engolido pelos peixes, né? E não se machucou, terminou, oh, Razé, caramba, meu, oh, não sei o que e tal. Virou um touro e ele tinha ali também, por mais campeão que você seja, não tem, você tem sempre os problemas ortopédicos, né? Eu tirei ele da corrida, até um pouco da bicicleta, por causa de algumas lesões que ele tinha no corpo e que estavam atrapalhando e podia tirar ele do jogo. Então, assim, eu acho assim, é uma. Sabe quando baixa o santo? Você falar, a minha fórmula ela não é, olha, Freud, olha, não sei o quê. Isso eu tenho minha equipe. A minha forma é olhar o cara, assistir o cara e falar assim, vamos descobrir? E aí ouvir mais do que falar. Eu estou falando muito com você, desculpa. Mas assim, é ouvir mais do que falar. E o cara começa a falar, aí você vai para casa? Eu falo assim, pô, cara, me disse isso. Peraí. Então vamos devolver isso para ele de outra forma, Ô né? Zé, Aí você ô, chega e monta. Oi. é até engraçado, Bruninho, porque é muito isso, assim. Porque eu fiz trabalho já, eu trabalhei terapia, né? Até a mulher do Zé, a Beth, ela é psicóloga, né? A gente fez um trabalho junto, a família maravilhosa, acho que todos eles me ajudaram muito. Mas eu sinto que você tem uma coisa assim,
Você falou perfeitamente, né? Você não tem uma fórmula, você sente, você gosta de sentir o atleta, sentir e trazer umas coisas completamente fora do que é o tradicional. E eu acho que essa coisa do feeling é muito difícil, né? Porque você pode ser muito criticado às vezes, né? Por trazer uma coisa e falar, pô, mas cadê o estudo? Hoje em dia é tudo assim, né? Cadê não sei o quê? Ao mesmo tempo, eu acho que os grandes atletas, eles têm essa mesma intuição, vamos dizer assim, né? E é justamente por isso que eles arriscam quando ninguém arriscaria e terminam fazendo uma coisa que todo mundo fala, caraca, da onde, né? E, e você, Zé, você sempre teve isso ou você criou isso depois de estudar muito? O que eu quero dizer assim, você foi preparador físico da seleção de ciclismo do Brasil por anos, né? E o ciclismo, eu conheço pouco, né? Mas meus irmãos agora ficaram viciados em Tour de France, assistem todas as séries e tal. E tem muitos dados, né? É uma coisa muito científica, né? O atleta ele tem que ser quase sobre-humano. E eu vi numa entrevista sua que você falou que, pô, você queria começar a captar esses dados, aí você foi conhecer na época os relógios que marcavam pulsação, não sei o quê, e você foi atrás. Mas hoje você é um cara que Ganhei sente muito muito. dinheiro, viu? Eu É, vendi vários. exato. Logo, são os primeiros que chegaram. Exato. Por sinal, eu fiquei sabendo até que você vendeu o relógio para Ayrton Senna, mas você vai contar isso pra gente. Eram 2 relógios. Ele perdeu um porque ele deixou em cima do carro dele, que era uma Mercedes, uma perua. O Nuno Cobra, um grande treinador, também tem esse lado. Ele pediu mais um porque ele tinha perdido e... Quer dizer, assim, esse cara... Me arrepia. Desculpa interromper. O Ayrton Senna, né? Ele foi até o fundo. Né? Agora, continua a sua conversa porque eu estou adorando você me falar. Não, e é exatamente, tipo assim, Ayrton Senna, o cara, pra mim, dos meus maiores ídolos, né, quase todos nós brasileiros, e ele perdia o relógio, porque eu vi você contando que ele deixava em cima do carro, entrava depois de correr, ia e deixava o relógio em cima do carro e perdia. Um atleta completamente focado, um cara, ele tinha esse momento que você falou, ele relaxava naquele momento, ele tava lá dando uma volta e ele esquecia. Esse seu feeling, você acha que só veio, essa sua maneira de lidar com os atletas, depois que você sabia toda a teoria, né, da preparação física e tal, ou isso já veio antes? Você sempre foi esse cara muito empático, esse cara que tenta trazer essa energia positiva, como isso aflorou em você, entendeu? É um pouco isso que eu quero saber. Eu vou dizer o seguinte: sabe qual é o negócio que baixa o santo? Um negócio que você fica assim, tentando entender. Eu tive uma relação muito grande com o Cobra. E nós tínhamos dentro da USP lá uma aula, que eu só era obrigado a dar aula na USP, treinamento também de ciclismo para universitário. E na verdade, o Senna fazia esse trabalho. O Nuno pediu para mim: "Ô Zé, será que eu consigo fazer musculação nessa turma de feminina que você tem ali?" Eu falei: "Só tem um jeito. Ele tem que entrar lá e pedir para elas se elas topam, se ele puder treinar." Ele foi lá. Ele é tímido. Mas foi lá: "Olha, gente, o professor falou, não sei se vai incomodar, vai atrapalhar vocês, é melhor." Porra, as meninas já saíram, deixaram um espaço, um canto para ele, que era o que ele precisava. Entendeu? Agora, voltando, o que a gente tem aí, né, dentro desse negócio? Muita sorte eu tive. E continuo tendo. Né? Estudo, tenho muitos livros. Quer ver? Ó? Pet livro aqui, deixei aqui. Alguns livros, vai. Somente. Boa, mostra aí, mostra aí. Fábrica de Campeões, você está aqui nessa página, nesse livro. Já fica a dica aí pra quem não leu ainda, hein? Fábrica de Ah, Campeões. não sei se tá. Eu tô fazendo uma mudança nele, mas não sei se já está à venda de novo. Eu pedi para mudar umas coisas, atualizar. Aqui, ó. Supi.
Robert Scheid. Se você olhar o livro do Robert Scheid, que tem um pedaço grande nosso, eu gosto de ler, cara. Eu gosto de estudar. Junto à necessidade de ajudar. E aquele negócio, eu acho que eu seria um excelente bombeiro. No começo. Eu poderia ajudar o cara a se salvar no primeiro momento, mas depois eu fico só ali, de lado e vendo o cara como é que ele reage. E às vezes dou faço uma observação e tal, e calmo, né? Eu não cobra assim. Ele é calmo. Né? Essas coisas eu acho que assim, um jeito pessoal de lidar com as pessoas. E eu sou um grande torcedor de todas as pessoas que vêm para mim. Mas eu torço com uma responsabilidade muito grande. Eu quero estar junto. Eu quero descobrir que ele descubra quem ele é. Como ele funciona. Qual é o lado A, o lado B, o lado C. O que está indo bem, o que está oscilando e o que está ruim. Né? Os mindsets de crescimento, né, que falam muito. Que é muito importante você saber o que foi bom hoje. É uma meditação. E o que você aprendeu e como seria amanhã se tivesse de novo. Então, a coisa simples, viu? Simples. E as coisas davam certo. Eu tinha sorte. Mas como eu falei, eu leio muito, eu sou fanático por leitura e gosto de ver, devo ter um próximo livro em breve, vou querer um capítulo com você. Maravilha. Porque, sabe, eu tenho que deixar alguma coisa. Eu tenho 71 anos, né? Tá novo, tá Quero novo. viver até os 90, noventinha acho que dá. Mas assim, fazendo, produzindo. Eu não quero que me pegue no braço. Eu não quero Correto, tá que... certo. Não quero que... Vamos dizer, teu pai tem essa cabeça também, né? Teu pai Sim. tem essa cabeça também de não ficar largado O e... Bruninho, o faz- Bruninho, o Bruninho conhece bem. O Bruninho já jogou muito basquete com meu pai. É, Segue aí, May. a verdade é que eu sou mais fã do pai do Vitor do que dele. Mas enfim, você viu que Eu criou um posso falar filho uma de coisa? sucesso. Eu posso falar uma coisa? Eu também. Não é? O, Na o verdade, verdadeiro, o sabe por quê? Ele verdadeiro. é uma referência para mim. Vamos cortar essa parte, senão já viu, já viu. Ó, então, Você viu a dona do programa? e até uma dúvida, Vi, eu queria saber uma coisa de você que é o seguinte. Você comentou até no começo aqui do podcast sobre, acho que seu primeiro contato com o Zé ali no Ibirapuera, né, do arremesso de três, de fechar o olho. Eu queria que você contasse um pouco, Vi, primeiro, como que você conheceu o Zé, da onde, eu entendi que tem a relação com seu pai, e como é que foi o processo com ele? Que tipo de coisa que acontecia ali no dia a dia? Você contou a história da bola de três, mas eu queria saber como que foi esse desenvolvimento, desse trabalho junto de vocês, né? Cara, a primeira vez que eu vi o Zé, eu tava no Adidas Camp, que era um camp de basquete dos 50 melhores jogadores da América Latina da minha idade na época, que era 15, 16, acho que 16 anos. Eu fui pro camp e uma das palestras que a gente treinava de manhã à tarde, e uma das palestras levaram o Zé para falar com a molecada, para contar. E eu lembro que teve um momento na palestra que ele estava falando um pouco desse mindset dos campeões e explicando muitas coisas. Ele perguntou quem tinha uma rotina antes de entrar no jogo. E eu levantei a mão, né? E eu, se eu não me engano, acho que ela até perguntou. Eu falei, eu tenho uma rotina, faço isso e tal. E a gente meio que conectou ali, né? Depois eu acabei, se eu não me engano, naquele camp eu fui muito bem e tal, e fui MVP do camp. Depois passou um tempo, a gente não tinha começado a trabalhar, mas se eu não me engano, meus pais foram atrás do Zé, conversarem com ele, porque eu estava no momento, estava tendo algumas dificuldades na parte mental, na quadra e tal, e eles queriam me ajudar a impulsionar, né, essa coisa da mentalidade. E cara, aí a gente marcou uma primeira sessão para bater papo. Aí eu fui, o Zé tinha o escritório lá que eles tinham
ali perto de Ibirapuera, né, Zé, que tinha uma academia embaixo ali. E a gente bateu um papo, foi muito legal, porque eu vi que ele era uma pessoa assim diferente da maneira de lidar, não era aquela terapia convencional, não era aquela coisa do psicólogo, de ficar talvez contando. Ele queria me levar para fora, queria me levar para outros lugares, né? O que eu falei, passear ali no Ibirapuera. Ele tinha um preparador físico ali que eu ia treinar com ele, então a gente falou, beleza, vamos fazer um trabalho junto. Então eu treinava de manhã no Pinheiros, saía do treino, almoçava rápido, ia para onde o Zé trabalhava. Aí eu acho que era 2 ou 3 vezes na semana eu fazia preparação física. E uma vez na semana ou 2 vezes na semana era junto com o Zé. E aí teve vezes que era isso. A gente ia passear no Ibirapuera para bater papo. E ele me colocava esses exercícios, ia me tirando dessa zona de conforto. Então esse foi o primeiro momento, né? Ele começou a ser esse meu coach, esse meu mentor, né, de performance. Mas tinha uma coisa muito interessante. Primeiro que, como um jovem, né, eu já me sentia mais confiante de estar lidando com um cara que tinha essa trajetória, né? Porque uma coisa é você achar um coach hoje que tem um monte online aí que você acha. Outra coisa é um cara que tem o currículo de ter trabalhado com Robert Scheid, Ayrton Senna, Rubens. Cara, era muita gente. Eu falei, poxa, eu tô entrando num grupo de grandes atletas. Só que eu fui vendo que o Zé, ele ia um pouco além, porque ele realmente se transformava nesse torcedor dos atletas dele, pô. Ele ia no jogo, ele foi me ver jogar várias vezes, sabe? Me escrevia. Então essa proximidade foi muito legal. Aí a gente ficou parado por um tempo, a gente deixou de trabalhar por um tempo, que eu fui para a Europa. E depois, novamente na Europa, que eu voltei a ter uma baixa de performance e tal, eu estava em Múrcia. Cara, na hora veio, eu falei, eu preciso ligar pro Zé. Preciso ligar pro Zé que eu preciso de alguém para me ajudar. E a gente conversou, voltou a fazer um trabalho, dessa vez online. A Beth também, né, a mulher do Zé, entrou para fazer um trabalho junto. Então eu falava quase 2 vezes na semana com eles. E aí começaram a vir muitas coisas, assim, muitas ferramentas que eu uso até hoje. Por exemplo, o Zé foi o primeiro cara que fez eu escrever, que eu passo para muitos atletas jovens, né? Eu falo, cara, escreve. Escreve coisas que você quer, coisas que você fez que você gostaria de melhorar. Utiliza frases positivas, né? Ele começou a me ensinar essa coisa da neurociência, de como o nosso inconsciente recebe a informação. Então, indo um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, a gente fazia escritas que eu escrevia: "Pô, eu, Vitor, acredito no poder do meu subconsciente. E por esse motivo eu escolho ser mais agressivo na quadra, né? Ser agressivo no bom sentido, né? Ir mais pra cesta." Eu escrevia, cara, eu passei 8 meses escrevendo essas coisas todos os dias, a hora que eu acordava. Isso era uma ferramenta que a gente utilizava para mudar. Outra ferramenta que parece uma coisa meio louca, ele falava: Vitor, quando você for fazer xixi, pensa que energia negativa saindo pela urina, por exemplo. Então, assim, são coisas que você utiliza de ferramentas. Cara, e eu pegava aquelas coisas, eu sempre fui uma esponja, assim, pô, é um cara que tem a bagagem que tem, tá me falando, isso é uma ferramenta, vamos fazer. Eu fui aprender, ele foi a fazer coisa de circo, né, malabares. Hoje o Wembayama, que é um dos maiores jogadores da NBA, todo mundo assiste ele lá fazendo, tacando 3 bolinhas pra cima antes do jogo. Eu com o Zé, há 4 anos atrás, eu fazia isso, mas eu não sou famoso igual né, o Wembayama. Mas você vê, o que para mim o Zé, ele foi fundamental para eu entender essa coisa da performance, não só falada, né? Não só eu tô falando de performance, não. Quais que são as ferramentas que o atleta utiliza, né, esses grandes atletas, para performar melhor, principalmente quando eles estão com dificuldade. Então ele falou, Robert Scheid, pô, o cara foi lá nadar no mar. Outros talvez falassem, você tá louco, velho? Que o cara vai nadar no mar e se ele se machuca, e se não sei o que? Não, a gente tá treinando uma outra capacidade. Então o Zé, ele foi esse mentor, entendeu? Que a gente começou lá atrás e ele foi me ensinando. E eu, até hoje eu uso ferramentas que ele me ensinou, né? Que eu fui trazendo mais pro meu estilo. Então, assim, quando a gente conversa, né? Eu nunca agradeci. Já agradeci muitas vezes, mas ele foi uma pessoa que mudou completamente minha cabeça dessa coisa de... o nosso cérebro, ele muda, ele se adapta. Só que a gente tem que utilizar pontos, né, que são
já estudados, né? A parte da neuroplasticidade, de como você muda esses caminhos, né? Porque eu fui jogar com você lá, Bruninho, né, Zé? Eu fui jogar com o Bruninho uma vez, ele falou, cara, eu tô errando muita bandeja livre, eu fico meio nervoso. Aí eu falei, beleza, mas vamos mudar isso. Como a gente muda? Tem um trabalho. Você primeiro precisa olhar a técnica, depois você olha a parte mental, o que que você está pensando na hora que você vai fazer a bandeja. E são coisas que o atleta profissional faz, né? Então, assim, é uma história. Eu gosto de fazer com que ela seja um pouco mais longa, porque foi muito importante para mim e criou a base do que hoje, quando eu vou fazer o camp lá, o Benite Quadro para molecada, é a base do que eu tento passar para eles, que assim, existe um processo de muito trabalho, né? O Zé falava para mim, às vezes eu ficava puto, ele falava, então, vamos parar de chorar e vamos distribuir lenço. E isso ficou dentro de mim, cara. Eu falo pros meus irmãos às vezes, falo para outros moleques, né? E eu, assim, moldou o meu caráter, né? Então é um pouco por aí, um pouco por aí. Posso chorar? Não. Vamos, vamos distribuir lenços, Não, não, Zé. não. Hoje não é pra chorar, é pra distribuir lenço. Não, 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 eu sei, mas sabe por quê? Emociona. A gente tem assim, a minha relação com os atletas é de amizade profunda. O Vitor, para mim, é um grande cara, assim. A gente fala que a gente ensinou, mas não ensinamos nada. Aprendemos mais do que nada. Ele é um cara que, vamos dizer, topava os ensaios. Ele acreditava, né? Então é por isso que ele está na nossa seleção brasileira. Ô Por Zé, isso que ele vai. quem dos atletas, desculpa te cortar, mas você fala assim, cara, esse cara que eu trabalhei, né, era assim, era um foco, o cara tinha uma ambição, mas ia atrás, era exigente, era diferente. Tem É, não assim, vale o Vitor, hein? eu Não, fora, por que mas quem não? é um cara diferente? Um dos. Eu acho assim, eu não gosto de classificar ninguém o melhor e tudo, porque fica uma coisa, eu não sei se tão clara, mas eu entendi o que você perguntou. Na verdade, assim, topa. Sim, exato. Aí você tem que fazer mais do que o topa. Aí você tem, quando voltar do outro treino, falar sobre isso, ou não falar nada, mas a gente percebe, né? Tá dando certo. Então, você é um cara que está dando muito certo e, com certeza, como um empresário também, por sua família é totalmente voltada para esse mundo, você tem chances grandes, através do esporte, de chegar onde você quiser, com toda a bagagem. Mas, assim, o mais importante de tudo é a gente entender que você faz um trabalho e depois você fica com vontade de ver a pessoa, ou você fica com vontade de ter outra pessoa para começar um novo trabalho. Eu acho que o trabalho é aquele dignifica o profissional, tá? Não tem nada que supere. Não, olha que você está linda, olha que não sei o que e tal. E aí você não vê crescer, né? Você não vê personalidade estruturar. E às vezes a gente pega realmente atletas com mais idade, em categorias da Porsche, tudo que tem essa entrega na empresa. E aí você tem que colar essa entrega na empresa para a pista. Você tem que fazer o Sim. cara entender, olha, se você dá certo aqui, você tem que dar certo. Se você dá certo lá, você tem que dar certo aqui. Então você vem com uma seriedade, sabe? Empresário, não sabe, não precisavam. Fazem, correm, se divertem. Eu acho assim, o que é interessante dentro dessa seu chamado? Eu acho assim, você, cara, você se encaixou. Vou falar assim, de 10 são 2 ou 3 que se encaixam. Não é todo mundo. Porque precisa, sabe, ter o feeling e ser desenvolvido através desse feeling. Precisa negociar com o estilo de vida. Porque o estilo de vida, ele... adoro jogar, adoro isso, aquilo. Aí o cara tem as outras opções da vida dele que prejudicam o processo. Vou falar uma palavra, tem um palavrão, mas depois vocês cortam. Cu de ferro, para mim, tem muito futuro.
entendeu? É isso. Sim, sim. Ô Zé, você também sempre lidou com empresários, né? Muitos empresários começaram a te procurar, né? O Bruninho, Sim. mais do que eu, né? Porque eu sou jogador, o Bruninho é um empresário, assim. Você acha que existe uma semelhança muito grande entre a mentalidade, talvez, de um cara hoje que quer empreender, quer trabalhar, e você acha que você ainda ajuda, trabalha com esse tipo de pessoa, assim, que tem empresas e querem performar melhor, ou não? E você acha que essas pessoas devem sim se inspirar, talvez, numa mentalidade de um atleta de performance para trabalhar nas suas empresas, vamos dizer assim? Eu tenho feito isso, viu? Você foi muito oportuno, porque assim a gente entende que o cara que tem uma responsabilidade no negócio grande e pode estar indo bem ou não estar indo bem, como o esporte, né? Ele pode acertar e errar como o esporte. A analogia do esporte em relação à vida empresarial é muito, assim, tem muita afinidade. Então, assim, o que eu imagino é que esses empresários que correm de carros poderosos, ou que correm de outras categorias, de kart e tudo, o cara tá, na verdade, a maioria deles estão afiando a faca. Estão criando, sabe, eles querem, às vezes a coisa não está indo bem lá, ele vem aqui, se recupera aqui, depois se recupera lá também. Sabe? É não deixar a coisa sem guiar, né? Você tem que guiar a sua vida. Então, você, quantas vezes você abriu mão de se envolver com uma balada por causa do esporte? Não que não tenha isso. Hora em vez, sim, as coisas não são. Mas assim, você viu o Shire, o depoimento dele? Ele falou que ele aderiu ao nosso trabalho e deu muito certo porque ele via que eu estava cobrando e ele estava entregando. Às Uhum. vezes a gente não entrega, né? Às vezes a gente também não cobra, às vezes eu falho, né? A gente pega e às vezes eu falo, puxa, podia ter. Eu vejo algum evento que não foi legal, eu falo, nossa, faltou tanta coisa. Eu achei que ia dar certo e acho que eu me distraí. Entendeu? Então o processo ele tem que ter uma metodologia, e o que você está falando é metodologia, e o esporte demanda isso, tanto na vida empresarial também. Se você não se entrega. Mas meu pai, vamos ver, vamos colocar teu pai. Como é que você chegou nesse projeto? Eu vou te fazer essa pergunta. E o teu pai, ele foi importante em quê? Agora eu que mudei o script. O que foi importante? Responde para mim, Vitor. A O ajuda do meu teu pai, pai na sua. É. tudo, todas na realidade, assim, por exemplo, meu projeto como profissional de basquete, meu pai me deu todos os caminhos, desde a parte tática da quadra, técnica, a maneira de lidar com os treinadores, com os outros atletas. Depois, quando eu comecei a ir para um lado mais de empresa, do camp que eu estou fazendo, dessa coisa do podcast, ele é um cara que ele vai me ensinando a navegar tanto na parte de clientes, né, de como você atuar buscando clientes, como você atuar com pessoas, sócios que estão do seu lado, como você fazer crescer o negócio, da parte financeira. Acho que meu pai, ele é o mentor maior, né? Meu pai e minha mãe também. Eu tenho que colocar minha mãe nisso porque ela É, ela é linda. Ela é tão importante maravilhosa, sua mãe. quanto e aí tem outros mentores, mas em tudo na realidade, né? Em tudo. Então, sabe por quê? Eu imagino o seguinte: se você está criando um, um atleta, você está criando um empresário, né? Lógico que tem todo o arsenal, né? Você estudou em escolas boas, mas também devia faltar por causa dos jogos. Uhum. Sim, Sim ou não? Sim. sim, sim. Mas você quantas vezes foi reprovado Nenhuma. estudando?
Então, pessoas né, desse modelo, elas não saem do foco. E também, se tem que fazer porque tem que fazer e fazer o outro. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o esporte ele é tão poderoso, mesmo que a pessoa não vire atleta profissional, mas possa ter um esporte escolhido, ela consegue, na verdade, fazer com que o esporte ajude e vice-versa. Perfeito. Perfeito. Zé, a gente viu questão dos seus livros, os atletas que você trabalhou junto, também estava até relacionado essa questão com a mente do empresário. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando. Para quem quiser te encontrar Depois, hoje, como que é a edita questão do... Oi? pequenininho, que eu falei muito. Imagina, mas essa é a ideia, você falar, Zé. Você cumpriu o papel aqui. Eu queria que você me contasse hoje para as pessoas te encontrarem, atendimento, enfim, como que a pessoa faz para te encontrar. Você tem um espaço, pelo que eu entendi também. Me conta, enfim, hoje como é que é o seu dia a dia, como que as pessoas podem te encontrar Eu aí. estou num espaço que a gente tem aí há 10 anos, chama Pilotec, é um centro de alta performance de automobilismo, mas eu fico cutucando os meus sócios para a gente aumentar a casa e tudo, para colocar outros atletas, outras modalidades, não precisa ser só piloto, que esse negócio acaba sendo, o que a gente tem aqui dentro é mágico. Tá? Tô com o Nico aqui, que era piloto, e teve que abrir mão da carreira dele de moto velocidade, né, e de moto, para poder se envolver aqui no nosso negócio. E ele, a gente, em curto prazo de tempo, ele era o melhor caso. Né? Então, por quê? Porque ele treinava de moto, queria muito. A gente sabe que às vezes você está querendo muito, mas falta sabe, o patrocinador. Né? Para muitas modalidades tem o problema, não é o caso do basquete. Né? Mas assim, esportes individuais precisa a pessoa que coloca. E ele sim, a gente sabe que ele não abandonou o, a moto. Que esses dias mesmo, não, recentemente, assim, uns 4, 5 meses atrás, ele foi andar de novo com a mulher dele lá e tal. Qualquer momento eu acho que ele volta pro jogo. E é isso. O esporte, né? Ele é vida. O esporte faz você melhorar colesterol, triglicérides, faz você, vamos dizer, ter um pulmão bom, ter massa muscular. Tem as lesões, mas assim, para a vida, formação, a gente fala assim, se eu estou fazendo engenharia, mas eu tenho esporte na minha escola. Tem que ter uma sinergia do ensino que se dá com o esporte. O professor de educação física, junto com o professor da sala de aula, às vezes tem que estar juntos. Eu já fiz isso em escolas que eu trabalhei. Falo, vem cá, vamos estar juntos. Eu quero estar junto com você, vamos conversar. E você coloca um professor acadêmico que fala da cadeira dele, e aí você entra e começa e dá um jogo legal. Aí você é chamado de novo, e aí você cria, aí você pega esse professor, você está vendo aqui que ele não está do certo aqui, mas olha na quadra. Essa é a paixão dele. Então, se você gostar que ele faça isso, talvez ele estude mais. Se ele aprender que o caminho dele é ter bons resultados, então na quadra, se ele estudar mais, ele vai ter mais resultados na quadra. Então, assim, sabe, você tem lugares no mundo, às vezes assim, não tem tanto recurso, mas tem esporte, tem atividade, tem estudo. Quer dizer, e às vezes sai um cara que vai virar um grande cara, quando tiver um dinheiro, já vai construir a carreira. Isso é uma coisa assim muito positiva. Eu sofria muito quando na educação física falavam que a educação física tirava o tempo do estudo. Não era um ser integral que estava se formando, né? Perfeito. É isso, Zé. Vi, então é isso. Chegamos aqui ao final desse quarto episódio do Benite Enquadra. Zé, queria agradecer você. Vi, também, se você quiser deixar suas palavras para o Zé, por favor. Zé, obrigado. De novo, vou agradecer porque você foi uma pessoa, um dos pilares aí do meu desenvolvimento como profissional, como ser humano, um cara espetacular.
muito mais humano do que qualquer mentor e coach que eu tive na minha carreira. Então, assim, olha lá. Esse É isso veste a aí, camisa. esse veste a camisa. Maravilha, Zé. Cara, só agradecer. Eu me sinto honrado de ter trabalhado e continuar trabalhando com você. E, bom, Tamo junto. espero. Eu vou assistir porque achei muito pertinente. Eu quero, vamos dizer, ver a programação de vocês, me passar para indicar para o meu pessoal, porque aí tem muito conteúdo, muita informação de dois grandes profissionais. E a gente sabe que as faixas etárias precisam do suporte. As crianças precisam admirar pessoas para poder seguir. As pessoas de idade média, assim, já com a idade que às vezes está entrando na vida como uma pessoa que não gosta de esporte, ela pode gostar de esporte e sair fora do tabagismo, sair fora de coisas que atrapalham a saúde. E as pessoas já da minha idade, elas também podem, né? Porque elas podem se inspirar por uma atividade física. Elas podem querer, desejar se cuidar. A gente sabe que as pessoas, a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo tudo, mas tudo por quê? Porque eles chamam rega igual uma planta. Só que não rega. Isso aí. Maravilha, Zé. Obrigado, querido. Sabe que é sempre um prazer. E quando eu estiver no Brasil, a gente já vai se juntar para fazer um almoço e bater papo. Valeu, Bruninho. Perfeito. Obrigado, Vi, galera. obrigado. Zé, valeu pelas palavras, pelo seu tempo com a gente. E, pessoal, lembrando, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, que cada vez mais a gente vai soltando novos episódios aqui no Benite Enquadra de diferentes temas. Zé, obrigado pela sua participação. Vitor, obrigado por ficar acordado Valeu, até tarde aí na Espanha. E a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu.